Show! A gente viu um for loop, como é que funciona. E um for loop a gente usa quando a gente sabe quantas vezes a gente vai repetir aquele loop, certo? Então, eu quero o quadrado de todos os números até 10. São 10 números. Eu vou repetir esse loop 10 vezes. Eu sei disso. Mas em muitos casos, a gente não sabe quantas vezes a gente vai fazer um loop, certo? Nesses casos, a gente usa um outro tipo de loop muito útil chamado while loop, certo? E o while loop se chama while loop porque ele roda e ele fica rodando while a condition is met, enquanto uma determinada condição é satisfeita, é verdadeira. Show? A estrutura geral dele é o seguinte: enquanto uma condição for satisfeita, faz alguma coisa. Na prática, a gente muitas vezes tem que usar um contador aí, porque a gente precisa ficar atualizando essa condição, né? Então, a gente, por exemplo, teria algo do tipo, olha, i começa em 0. Enquanto uma condição for satisfeita, faz alguma coisa. E aí incrementa o i, certo? Muda o i, tá? E aí avalia se essa condição daqui continua válida, beleza? E se for, faz alguma coisa de novo. E aí atualiza o i. E aí vê se essa condição continua válida. Se for, faz de novo e atualiza o i. E aí vê se a condição continua válida. Quando não for mais, para. Show? Então vamos ver esse pedaço de código daqui. O que ele faz e como é que ele funciona. E depois eu comento essa anotação um pouco esquisitinha daqui. O que isso faz? Dá para ver, você está vendo? Ele imprime todos os números de 0 a 10. Por quê? Vamos ver como isso funciona. Ele começa com o número i é igual a 0. Começou em 0. Tá? While i é menor ou igual a 10, ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 10, o que você faz? Você me imprime o i. E aí depois, você substitui o valor de i por i mais 1. Então, o i começa em 0. Ele avalia essa condição. 0 é menor ou igual a 10? 0 é menor ou igual a 10. Bom, então imprime i. Imprime 0. Esse primeiro 0 que você está vendo aqui. Tá? Depois, o valor de i passa a ser i mais 1. i é 0, i mais 1 é 1, e vai passar a ser 1. E ele volta aqui para o while. Testa essa condição de novo. Mas agora, o i é igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? 1 é menor ou igual a 10. Sim, senhor. Então, ele me imprime 1. Em seguida, o valor de i passa a ser i mais 1, ou seja, 1 mais 1, ou seja, passa a ser 2. E ele volta para testar essa condição. 2 é menor ou igual a 10? É sim, senhor. Então, ele me imprime o 2. E, de novo, o i é 2, passa a ser 2 mais 1, que é 3. E, de novo, ele volta a testar essa condição. 3 é menor ou igual a 10? É sim. Então, ele imprime o i. E ele vai ficar fazendo isso até chegar no 11. Quando chegar no 11, ele volta aqui para cima e aí ele vai se perguntar: 11 é menor ou igual a 10? Não, não é. 11 não é menor ou igual a 10. Então, não avalia isso daqui, não roda esse código, acabou o while. Acabou o while, não me imprime mais nada, não faz mais nada. E é por isso que quando chega no 10, ele para, porque depois ele atualiza, vira 11, 11 não é menor ou igual a 10, parou por aí o for loop. Beleza? Vamos dar um outro exemplo disso. Antes de eu dar o outro exemplo, tá vendo essa condição daqui? I é igual a i mais 1. Isso é muito comum. Você querer pegar uma variável
e aumentar o valor dela em 1, sabe? Ou seja, transformar ela, né? Uma forma de abreviar isso daí, para não ficar escrevendo I é igual a I mais 1, I é igual... Tipo, é um perrengue, ninguém tem paciência para isso. Uma forma de resumir, falar a mesma coisa. I é igual a I mais 1, mas de uma forma mais resumida, é I mais igual a 1. Beleza? Isso daqui dá a mesma coisa. Eu vou rodar de novo. Isso daqui dá a mesma coisa. Beleza? Então, se você vir, sabe o que significa. Se você quiser usar, sabe o que significa também. E, pelo amor de Deus, pode usar à vontade. Tá? Vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu queira listar todos os quadrados menores que um número. Tá? Eu quero listar eles, eu quero imprimir eles na tela. Eu não sei quantos quadrados menores do que 1000 existem, ou menores do que 100 existem, certo? Não sei mesmo, admito a minha ignorância, tá? Então, como eu não sei quantos são, eu posso usar um while loop, show? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, quadrados menores que n, eu começo testando o número 0. Esse é o primeiro número que eu vou testar, certo? Então eu digo i é igual a 0, i é o número que eu estou testando. Eu faço um while loop. Enquanto esse número que eu estou testando ao quadrado for menor do que o n, me imprima esse número ao quadrado. Enquanto i ao quadrado for menor do que n, me imprima i ao quadrado. E aí depois, atualize o valor de i. Vá para o próximo número. Então comecei em 0. Depois de testar 0, eu quero testar 1. Depois de testar 1, eu quero testar 2. Depois de testar 2, eu quero testar 3. A fila anda, certo? Então, defino essa função exatamente desse jeito. E aí, se eu peço os quadrados menores que 100, ele me dá 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. É exatamente isso que ele me dá. Eu posso pedir os quadrados menores que 1000, ele me dá também. Show? Então, esse é o while loop. Tem um cuidado que você tem que ter ao usar o while loop, que é o cuidado de não cair num loop infinito. O que é um loop infinito? Olha, por exemplo, aqui. I é igual a 0. Enquanto i for menor do que 10, me imprime o i. Repara, sente o perigo. Eu digo que o i é igual a 0 e eu nunca faço o i deixar de ser. Eu nunca atualizo o i. Eu esqueci. Certo? Essa linha aqui que a gente fez antes, i mais é igual a 1, i é igual a i mais 1, atualiza o i, faz o i evoluir, faz o i, sabe? Né? Crescer, amadurecer, virar, né? um outro i. Eu esqueci de fazer aqui. O i não atualiza aqui, eu não mandei atualizar. O i continua sendo 0. Então, como o i continua sempre sendo 0, 0 é sempre menor do que 10. Essa condição sempre vai ser verdadeira. Então, ele vai ficar imprimindo 0 para sempre. Eu vou rodar. Isso talvez dê pau no meu computador. Então, talvez eu tenha que bloquear depois, só para te mostrar como é que eu faço isso, cara. Você precisa fazer no seu também. Você pode ver aqui em Kernel e aqui Restart and Clear Output, certo? Você vai interromper isso, você vai começar uma nova sessão do Python, o teu código continua, mas nenhum resultado vai ter, você vai perder todos os resultados, beleza? Eu vou rodar, eu vou mostrar que o negócio fica rodando, e aí eu vou parar o vídeo e a gente acaba aqui por hoje.
Show? Pronto para o loop infinito. I é igual a 0. Enquanto I for menor ou igual a 10, eu vou imprimir I. Não vou atualizar, ou seja, I vai continuar sendo 0, 0 vai sempre continuar sendo menor do que 10. E ele fica imprimindo aqui para sempre. Beleza? Na verdade, existe uma condição, existe um cenário, né, em que às vezes faz sentido você ter um loop infinito. É uma aplicação um pouco mais avançada, mas eu acho que vale a pena citar. Imagina, por exemplo, e isso é o tipo de coisa que, tipo, situação real. Eu tô tentando ver quando é que abre vaga, por exemplo, para eu marcar alguma coisa no, sei lá, em algum órgão público, por exemplo, né? Ou então eu estou querendo ver um produto, eu estou acompanhando um produto numa Amazon ou no eBay da vida, e quando for ofertado um produto abaixo de certo preço, eu quero receber um e-mail. E eu faço um programinha para isso. Eu faço um programa em Python, isso dá para fazer em Python, que ele observa um determinado site, fica vendo lá um determinado produto no qual eu estou interessado, e assim que alguém que surgir, por exemplo, uma oferta desse produto abaixo de um determinado preço, esse programa me manda um e-mail. Tá? Eu quero que esse programa fique rodando o tempo todo, eu quero que ele fique observando o tempo todo. Então, nesse caso, faz sentido eu botar um loop infinito. Por exemplo, eu tipicamente vou escrever while true. Porque true é sempre verdadeiro. É true, por definição, true é verdadeiro. Então, esse loop sempre vai rodar. Tá? Então, essa é uma situação mais avançada, onde faz sentido ter um loop infinito. Mas, normalmente, para o tipo de aplicação que a gente vai usar, para o tipo de aplicação que nós vamos fazer, toma cuidado para não cair no loop infinito. Você vê que o tempo todo que a gente está aqui, né, falando desde que a gente botou para rodar, o negócio continua rodando, é só 0. Dica esperta, você sabe que ele está rodando por causa dessa estrelinha aqui. Isso quer dizer que ele está rodando, ele não vai parar. Então, eu vou forçar ele a parar e eu vou fazer isso também. Até para você aprender como você faz. Que bom que ele não travou meu computador, ele está mais lento. Tá? Eu vou botar aqui restart and clear output. Do you want to restart the current kernel? Eu vou dizer restart and clear all outputs. E aí ele parou a força. Beleza? Parou a força. Vamos parar por aqui também. E até a próxima aula.